Queridos, hoje nós vamos conversar sobre o que é a verdadeira santidade. E nós vamos trabalhar junto uma jornada com um ponto de partida, um caminho a ser corrido e uma linha de chegada. Vem junto com a gente, Deus abençoe. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você tem regras na sua casa? Tem regras? Lá em casa tem várias regras. Uma das regras lá em casa é que mentira não é aceitável. Mais alguém tem essa regra em casa? Mentira não é aceitável. Quando acontece, acontece. Filho de pastor não é santo, pastor também. Quando acontece, nós disciplinamos os nossos filhos, mas nós ensinamos para eles e falamos assim, olha, nós não mentimos, porque o Stroiman não mente. Nós não mentimos, é assim. Só que, queridos, mais importante do que ser um Stroiman, a gente ensina para eles, é ser discípulo de Cristo, certo? E discípulos de Cristo não mentem. Nós não mentimos porque nós seguimos a Bíblia, certo? E a Bíblia, ela contém essas regras, esse padrão, essas regras para a nossa vida. E nós seguimos a Bíblia. A Bíblia é um padrão que nós seguimos porque nós somos discípulos de Cristo. E hoje nós vamos conversar sobre santidade verdadeira. Aliás, o tema, o livro do mês, você pode comprar ali na livraria, se chama Santidade Verdadeira. Eu li, é muito bom. Hoje nós vamos conversar sobre santidade verdadeira, porque santidade é o padrão de vida daqueles que fazem parte do reino de Deus. Se você faz parte do reino de Deus, o padrão de vida para você é santidade. No Antigo Testamento, queridos, se você for contar todas as leis e regras e mandamentos que tem lá, você vai encontrar 613 regras para o povo judeu. É muita regra, né? Alguém tem mais do que 613 regras em casa? 613 regras. Esse era o padrão que eles deveriam viver, adotar. Sabe por quê? Porque eles eram o povo separado de Deus. Você sabe o que significa a palavra santo? Separado. E eles tinham que viver assim. Lá em Levítico 19, por exemplo, tem várias dessas regras. Mas eu gosto desse texto porque antes de dar as regras, ele, no versículo 2, explica o porquê dessas leis. Veja lá comigo, Levítico 19, versículo 2. Olha o que o texto diz. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel. Vocês conhecem. Sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. O Antigo Testamento tem umas regras, umas leis bem esquisitas. Eu não sei se você já leu Levítico, Êxodo, tem umas coisas meio estranhas. Eu fui dar uma olhada, tinha várias, mas eu escolhi 5, as minhas 5 as leis mais esquisitas para mim. Quero mostrar para vocês, olha lá, proibição de misturar tecidos. Linho e algodão não pode, está errado. Tá? Número 2, proibição de plantar sementes diferentes juntas. A sua hortinha já era. Eu gosto desse aqui, ó. Proibição de cozinhar o cabrito no leite da mãe. Importante, né? Alguém já fez esse absurdo? Mas você sabe que é daqui que os judeus tiram a ideia de não comer carne misturada com queijo. McDonald's já era. Tá? Proibição de... Próximo aqui. Proibição de cortar os cantos da barba. Eu estou obedecendo, estou deixando a barba crescer. Hoje de manhã alguém perguntou, chegou, pastor, era você, eu não reconheci por causa da barba. Eu falei, porque eu estou na lei aqui de Levíticos 19, por isso, né? Número 5, proibição de comer insetos, exceto alguns, tá? Não pode comer todos os insetos, mas tem alguns que você pode comer. Queridos, talvez você já tenha escutado, eu já escutei,
que essas leis não são mais para a gente, não vale mais, não são para nós. Só que essas leis, na verdade, elas realmente não nos fazem mais santos ou menos santos, mais consagrados ou menos consagrados. Só que essas leis, elas têm princípio, elas evocam princípios que ainda valem para nós. Pastor, até o lance de não cozinhar o cabrito no leite da própria mãe? Sim. Está me achando esquisito, né? Como isso? Olha só, Levítico 20, 23, explica o princípio por trás dessas leis. E o princípio ainda vale. Olha lá, acho que tem aqui Levítico 20, 23. Não sigam os costumes dos povos que eu vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Queridos, cozinhar o cabrito no leite da própria mãe era usado em algum tipo de ritual dos povos pagãos que circuncidavam o povo de Israel ali. Circulavam ali. Essas leis, elas são um resumo do que o povo não deveria fazer, porque era costume dos pagãos, das pessoas que não conheciam a Deus. E ser santo é ser diferente. É como se hoje ele estivesse dizendo alguma coisa do tipo, deixa eu escrever aqui, não pularás 12 ondas no ano novo, porque isso é coisa de pagão. Quem sabe essa, não irás ao bar com o chefe para tentar ganhar promoção. Isso é coisa de não crente. Não irás ao baile funk para tentar trazer visitante para a igreja. Já viu essa? Namoro evangelístico? Não usarás roupas sensuais, porque os não crentes usam. Ele está dizendo aqui, não imitem o mundo. Não é parecido com algo? Ele está dizendo, não se amoldem ao padrão desse mundo. Isso não é muito parecido com algo no Novo Testamento? Você lembra de Romanos 12? Romanos 12, versículo 2 diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você percebe? O autor de Levíticos é o mesmo que o autor de Romanos. Moisés, pastor? Não, o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu Levítico, o Espírito Santo escreveu Romanos. Querido, santidade verdadeira não consiste apenas em obedecer a Cristo, mas em buscar o caráter dele, em buscar o seu caráter. A obediência, ela não é um pré-requisito, mas é uma consequência desse processo de busca. Essa busca pelo caráter de Cristo, ela é uma jornada. É uma corrida. E como toda corrida, como toda jornada, ela tem o seguinte, ela tem um ponto de partida, certo? Ela tem também um caminho a ser percorrido. E ela tem uma linha de chegada. Alguém corre aqui? Sabe o que eu estou falando? Essa jornada tem esses 3 elementos importantes e hoje eu quero mostrar para vocês um mapa dessa corrida. Hoje eu quero mostrar cada ponto. E o primeiro ponto desse mapa é o ponto de partida. Nós chamamos, dentro da teologia, isso de santidade posicional. Esse é o início da sua jornada cristã. É quando nós entramos nessa corrida. Quando nós entramos nessa jornada
quando nós recebemos a Cristo, nós somos libertos imediatamente da pena, da punição do pecado, que segundo lá Romanos 6:23 é o quê? Qual que é a pena do pecado? A morte. Olha o que Paulo diz lá em Colossenses 1:21 e 22. Ele diz assim: antes vocês andavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Antes vocês estavam separados de Deus. Antes do quê? Antes de vocês serem reconciliados com Deus. Antes de vocês entregarem a vida ao Senhor Jesus, entregar a vida a Cristo. Queridos, lembra disso, santidade, esse processo. Santidade verdadeira é entregar a vida a Jesus. É assim que começa. Santidade verdadeira é entregar a vida a Jesus. Quando você se entrega totalmente a Cristo, você é posicionalmente declarado santo. É como se você ganhasse uma nova certidão de nascimento espiritual. E nessa certidão tem o nome lá, Santo Fulano de Tal. Você ganha essa certidão. 2 Coríntios 5:17 diz que você se torna o quê? Nova criatura. As coisas velhas já passaram. João 1:12 diz que todos quanto receberam a Cristo, Deus fez o quê? Deu-lhes o poder de se tornar o quê? Filhos de Deus. E queridos, não tem nada que você possa fazer para deixar de ser filho de Deus. Se você é filho de Deus. Mas pastor, e se eu não quiser mais? Cansei desse negócio da igreja. Queridos, somente alguém que não é filho de verdade quer deixar de ser filho de um pai perfeito. Você tem um bom pai? Você não quer deixar de ser filho do seu pai. E teu pai pode ser bom, mas ele não é perfeito. Agora, ser filho de um pai perfeito, ninguém quer deixar. Queridos, um filho de verdade, ele obedece. Não porque ele quer se tornar filho, certo? Ele obedece por quê? Porque ele é filho. E é assim, com Deus é a mesma coisa. A palavra nos ensina que pelos frutos vocês serão conhecidos. Você lembra do filho pródigo? Lembra da história do filho pródigo? Ele, em algum momento, ele deixou de ser filho. O pai assinou um documento lá, eu estou deserdando, ele não é mais meu filho. Mesmo se ele fizesse o teste de DNA, continua sendo filho. O filho de verdade, ele volta para o pai. Talvez você ache que é filho, mas você não é filho. Talvez a sua salvação seja psicológica, uma imaginação. Você acha que é filho porque você tem aparência de filho, você tem aparência de crente, você se veste como crente, você vem aos cultos como o crente faz, mas ainda não entregou tudo a Jesus. Eu espero que esse não seja o seu caso. Querido, salvação, ela não está ligada diretamente à obediência, mas a obediência, ela é sempre consequência da salvação. Se você é salvo, você obedece. Dizer que é filho de Deus, que ama a Deus, mas não obedecer o que Ele diz, é como se eu chegasse para você e falasse: não, eu amo a minha esposa, eu amo muito a minha esposa, amo tanto que eu só tenho uma amante. Afinal de contas, eu tinha 10 antes. Mas como eu amo muito, eu mantenho uma só. Quem é a sua amante?
Talvez hoje, queridos, seja dia de entregar tudo e de se tornar realmente filho de Deus. Depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, santidade posicional, linha de partida, nós começamos então esse percurso, esse caminho a ser percorrido. Nós chamamos isso de santidade progressiva. Olha lá Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13 comigo. O apóstolo Paulo diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. O que ele diz aqui? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Ele quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dEle. Queridos, meus irmãos, santidade verdadeira, como eu falei aqui, é entregar a vida a Jesus, certo? Santidade verdadeira é entregar a vida a Jesus, mas é buscar e viver conforme o seu caráter. Você entrega a vida a Jesus e você busca viver de acordo com o caráter de Cristo. A obediência é o que nos faz ser mais como Cristo. Então, queridos, se a santidade posicional, ela imediatamente nos livra da pena do pecado, a santidade progressiva, ela nos livra pouco a pouco, sabe do quê? Do poder do pecado. Ser santo não é ser perfeito. Ser santo é estar em movimento. E movimento faz diferença. Se você estiver em movimento, você vai fazer diferença. Sabe o que eu acho triste? As estatísticas dizem que nós, evangélicos, somos 1/5 da população. Mas eu não vejo o testemunho evangélico como algo das melhores coisas ultimamente. Isso é triste. Porque a essência da vida da vida cristã é ser diferente, é fazer diferença. Muitas vezes é ser perseguido. Quase sempre é ser esquisito. Você é esquisito? Eu espero que sim. Porque isso mostra que você está incomodando. Só que a verdade é que existem muitos crentes, muitos de nós que em nome de um evangelismo tenta pular na lama sem se sujar. Eu posso ir ali, mas eu não vou me sujar. Sabia que existem crentes que são convertidos, se dizem convertidos há muitos anos, mas afirmam, pastor, seguinte, é que Jesus ainda não converteu a minha boca. Então, de vez em quando, eu falo palavrão. Tem cristão que se diz salvo, mas guarda todo tipo de misticismo. Tem amuleto, tem mandala, quadro não sei das quantas. Tem a Bíblia aberta no Salmo 91, porque dá sorte isso, abençoa a casa. Queridos, isso é misticismo. Nada contra você deixar a Bíblia aberta. Mas saiba o porquê você está fazendo. Tem cristão que pede para o pastor, unge a chave da minha casa, porque eu vou viajar para fechar o corpo, para fechar a casa, para ladrão não entrar. Misticismo, queridos. Pastor, sou crente, mas tem uma coisinha que, assim, não tem jeito. Sabe o que é? O quê? Mega Sena da virada, pastor. Todo ano. Mas eu prometo que se eu ganhar, eu dou o dízimo. Misticismo. Eu sou cristão, pastor, mas esse meu jeito bravo, nervoso, sabe o que é? O que é? É que eu sou de touro. Meu irmão, se você é de Jesus, você não precisa mais disso. O teu signo é Cristo. Você não precisa mais
disso. Eu entendo, muitas vezes é assim mesmo, a pessoa é recém-convertida, está crescendo, todos nós estamos crescendo, todos nós estamos aprendendo e sendo transformados de acordo com o que Paulo nos diz lá em 2 Coríntios, de glória em glória. O problema é quando essa transformação já faz 15, 20 anos e a pessoa continua com os mesmos hábitos dos povos pagão que estão ao redor. E infelizmente, queridos, isso é mais comum do que a gente imagina. O cristão genuíno, ele precisa incomodar. Porque segundo a Bíblia, foi falado isso aqui hoje, ele é sal e luz, certo? Foi o Bruno que falou. Ele é sal e luz. Você é sal e luz? O sal dá sabor, certo? Sabe o que mais o sal tem que fazer? Arder na ferida. De vez em quando você precisa arder. O cristão é luz. É ou não é? Ilumina. Mas sabe o que a luz também faz? Machuca os olhos de quem está acostumado com a escuridão. E é isso que a gente precisa fazer. Queridos, uma igreja que é bíblica, ela incomoda todo mundo. Porque ela é equilibrada. Sabia que eu já ouvi gente chegar para mim e falar, pastor, a IBB é muito pentecostal para mim. Ela é muito do reteté. Falei, sério? Mas eu já ouvi os pentecostais aqui, vou falar para os tradicionais aqui. Eu já ouvi gente falar, pastor, eu não aguento esses hinos antigos, tradicional demais. Na minha igreja lá o povo dança mais, é mais agitado, não sei o quê. Essa igreja é muito tradicional. Certo? Eu já ouvi gente reclamar, pastor, hino tradicional, pastor, cantor cristão. Eu já ouvi gente reclamar, pastor, não aguenta só música contemporânea, o volume é alto. Eu já ouvi gente falando, pastor, eu sinto falta de pregação expositiva, daquela versículo por versículo, 1h30 de pregação. E eu já ouvi gente falar assim, pastor, eu sinto falta de pregação do Espírito. Que o pastor chega lá e não sabe nem o que vai falar. Ele só fica dando pulinho e eu sinto falta disso. Sabe qual que é a minha conclusão? Enquanto nós estivermos apanhando de todos os lados, nós estamos no caminho certo. Porque a gente está no caminho do equilíbrio. E a gente precisa escolher as nossas brigas. Se você gosta de hinos do cantor cristão, do HCC, alguns nem sabem o que é o cantor cristão, né? Ou se você gosta dos worship, que só canta em Mi menor e fica... Tudo bem, não importa. Mas tem certas coisas que aí nós precisamos ser radicais. Que aí a gente precisa brigar. Não tem como ser cristão e odiar outras pessoas. Não tem. Simples assim. Não tem como ser cristão e desonrar seu pai e sua mãe. Não tem. Não existe nível aceitável de desobediência. Obediência pela metade é desobediência completa. Não tem como ser cristão e amar o pecado. Você sabia que todos nós, você e eu, temos uma tendência. Ou você tem uma tendência para o legalismo, não, eu gosto de fazer tudo certinho, eu obedeço às regras. Ou você tem uma tendência para a libertinagem. Não, esse pessoal daqui é aquele assim, não, crente não pode nada. Pastor que é pastor usa terno, certo? Tem tudo certinho. Esse povo daqui não, crente pode tudo, imagina, vamos lá. Tudo liberado, Jesus é bom e é isso aí. A gente tem essa tendência para legalismo, para libertinagem. Queridos, santidade de verdade é essa constante busca para nos livrar da nossa própria tendência e encontrar equilíbrio no caráter de Cristo. Porque Ele é o equilíbrio do Evangelho. Santidade é uma vida de entrega dos nossos desejos. Alguns, talvez aqui, tenham desejos homossexuais. Outros têm desejos heterossexuais fora do casamento. Quem sabe outros ainda têm um desejo muito grande por pornografia, por mentira,
por glutonaria, entre tantas outras coisas. O equilíbrio do Evangelho é entregar todos esses desejos, que são desejos da carne, para Cristo. O problema não é o desejo em si, mas é o que você faz com ele. Porque o que você faz com o seu desejo revela quem você é e mostra a quem você pertence. Santidade, talvez para você, vai ser uma vida de celibato. Não casar mesmo. Talvez para você a santidade vai ser pedir ajuda lá no Celebrando a Restauração. Ir no Celebrando a Vida, fazer parte do amor exigente, buscar ajuda. Talvez santidade para você vai ser cortar um ídolo da sua vida. Alguns sabem disso, eu tive que cortar um ídolo da minha vida 4 anos atrás, o açúcar, doce. Quem sabe você vai cortar doce, quem sabe você vai cortar Coca-Cola. Quem sabe você precisa sair daqui hoje, decidido a entregar para Deus esse teu desejo mais profundo, que só você e Deus conhecem. Queridos, nós não precisamos desejar os desejos de Deus. Nós precisamos entregar os nossos desejos para Ele, porque o desejo de Deus já está explícito. Lá em 2 Tessalonicenses 4:3, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Eu quero saber o que Deus quer para mim. Sabe o que Deus quer para você? Santidade. Está escrito lá. Mas sabe qual que é a boa notícia? Para viver esse processo, nós recebemos uma capacitação sobrenatural do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso treinador nessa corrida, amém? Nós não estamos sozinhos. Olha lá Romanos 6:14 comigo. Olha que versículo fantástico. Pois o pecado não os dominará. Está falando que você não vai pecar? O pecado não dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da glória a Deus. Eu não ia conseguir obedecer 613 mandamentos. Você ia? Glória a Deus. Quando eu entendo isso, que Jesus está lá comigo, me capacitando, eu começo a entender a Bíblia diferente. Ao invés de, crente não pode beber álcool. Sabe o que eu penso? Eu posso não beber mais. É diferente, percebe a diferença? Em vez de, eu não posso ver pornografia. Eu posso não mais ver pornografia, eu estou livre disso. Ao invés de, eu não posso fumar, eu posso não fumar mais. Porque você é livre, você percebe, santidade é viver a liberdade verdadeira que a gente só encontra em Cristo. Você vive essa liberdade? Ou você ainda acha que tem um fardo sobre os seus ombros? Eu não posso nada. Você pode tudo, meu irmão. A diferença é que você pode não mais fazer aquelas outras coisas. A verdade é que se você tem Jesus, você pecará cada vez menos. Isso mostra que você está no caminho certo. Santidade verdadeira é progressivamente ser mais parecido com Jesus. Ok? Nós vimos aqui então que essa jornada da santidade, dessa santidade verdadeira tem um ponto de partida. Como é que nós chamamos esse ponto de partida? Santidade posicional. Aí você começou a corrida e você entra nesse percurso. Na santidade posicional você está livre da pena do pecado. Aí você começou e você está na santidade progressiva. E todos nós estamos aqui, nesse momento. Na santidade progressiva nós estamos progressivamente sendo libertos do poder
do pecado. E por fim, então, a linha de chegada. Cadê os corredores aqui? A linha de chegada é ótimo, né? Linha de chegada quando você avista, não que eu seja corredor, mas um amigo meu me falou, que é muito bom. A linha de chegada, o grande objetivo da vida cristã, é aquilo que nós chamamos de santidade prospectiva, ou permanente. Ela vai ser permanente ainda. Por enquanto ela é prospectiva. É o famoso já e ainda não. Nós já somos santos posicionalmente, mas ainda não somos santos completamente. Essa é a linha de chegada. É a santidade prospectiva. É essa santidade prospectiva que nos dá a certeza que um dia nós seremos livres, não só da pena e do poder, mas da presença do pecado para sempre. Um dos meus textos favoritos é Romanos 8:29. Provavelmente o seu é o Romanos 8:28, você conhece, né? Todas as coisas cooperam para o bem. Mas Romanos 8:29 é um dos meus textos favoritos. Olha lá o que ele fala. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Olha a sequência nesse texto. Deus nos conheceu, nos predestinou para sermos como Jesus, nos chamou, nos justificou e nos glorificou. Queridos, essa é a garantia. O nosso Deus, Ele está fora do tempo e fora do espaço. Ele nos garante que em Cristo nós já fomos o quê? Glorificados. Esse teu corpo acabadinho aí, que você luta para manter em forma, um dia vai ser perfeito. Vai ser glorificado. Você quer spoiler do futuro maior do que esse? Não existe. Um dia estaremos livres da presença do pecado. Queridos, por falar em spoiler, eu assisti recentemente um filme muito legal, chamado Imparável. Alguém já assistiu aqui? A história de um... Ali, ó, assistiram. De um cara chamado, de um jovem chamado Anthony Robles. Esse jovem, ele nasceu sem uma das pernas. Mas como o nome do filme diz, ele era imparável. Ele se torna um grande campeão daquela luta livre, wrestling, que é muito famoso lá nos Estados Unidos. Queridos, no clímax do filme, o Anthony, então, ele vai disputar o campeonato nacional de luta livre, de wrestling. E aí eu cometi um pequeno erro ao assistir o filme. Eu tenho uma mania. Eu gosto de saber se o ator do filme é muito parecido com o personagem na vida real. Alguém gosta de saber isso também? Eu faço isso, só que eu não aguentei. A luta estava para começar. Estava ali para começar. A tensão estava lá nas alturas e aí eu do nada peguei meu celular e digitei Anthony Robles. Eu queria ver uma foto dele na vida real, mas sabe o que apareceu? A primeira coisa que apareceu foi o resultado da luta. Aí eu já sabia. Queridos, eu fiquei pensando se eu deveria falar para vocês ou não. Então, se você não gosta de spoiler, tapa o seu ouvidinho agora, mas também não coloca o nome dele na internet e não pergunta para ninguém que manja um pouquinho desse esporte de luta livre. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe que o Anthony Robles foi campeão nacional em 2011. Falei. E já, desculpa pessoal, mas vale a pena, assistam lá o filme. Mas sabe o que é muito interessante? Mesmo sabendo do resultado, eu achei a luta muito boa. Eu não sabia o que aconteceria, mas eu sabia que por mais sofrido
E em filme sempre é sofrido, certo? Eu sabia que por mais sofrido que fosse aquela luta, no final, o Anthony venceria. Eu não sabia qual a estratégia que ele adotaria. Eu não sabia os golpes que ele tentaria dar. Eu não sabia quanto tempo aquela luta demoraria. Eu só sabia de uma coisa: ele venceria. Queridos, na nossa jornada de santidade, nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Nós não sabemos o quanto nós vamos apanhar. Nós não sabemos as estratégias que nós vamos ter que adotar. Mas nós sabemos o final. Nós vamos vencer no final. Porque o nosso treinador é aquele que nos capacita a vencer. Queridos, e se isso não te empolga, eu não sei o que te empolga. Nós não precisamos, isso não quer dizer que nós seremos perfeitos aqui na terra, mas quer dizer que nós sabemos que um dia não haverá mais pecado. Olha Apocalipse 21 comigo, versículo 4, um texto maravilhoso. Olha lá o que diz: ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Queridos, aproveita para chorar aqui. Aproveita para sofrer aqui, porque lá não vai ter lágrima. Não haverá mais morte. Você já perdeu algum querido? No céu não haverá mais morte, nem tristeza. Você já ficou triste alguma vez na vida? Aproveita para ficar aqui. Nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Amém? Aleluia! Nós seremos completamente santos um dia. Nós estaremos livres não somente da pena e do poder do pecado, mas nós seremos finalmente livres da presença do pecado e viveremos para sempre com o nosso Senhor Jesus. Essa é a santidade verdadeira. Para resumir tudo que nós falamos até agora, eu quero mostrar para vocês um quadro. Estava falando para minha esposa, se fosse sala de aula, eu já ia dividir em grupos pequenos, cada um já ia ler versículos, a gente ia fazer uma coisa legal aqui. Mas lembra disso. Quando você estiver passando por um momento ruim, lembra, eu tô no meio da minha santidade progressiva, eu estou crescendo. O ponto de partida, santidade posicional. Nós somos livres do quê? Da pena, da punição, do castigo. Estou na frente, quero tirar foto. Na santidade progressiva, então, pouco a pouco, sendo mais parecidos com Jesus, nós somos livres do quê? Do poder do pecado. E finalmente, um dia, na santidade prospectiva, ela vai se tornar santidade permanente. E nós estaremos livres para sempre do quê? Da presença do pecado. Você anseia por esse dia? Eu anseio. Ou seja, o que é a santidade? E essa aqui é a frase que resume tudo e que conclui o sermão. Lembra disso? Santidade verdadeira é entregar a vida a Cristo. Buscar viver conforme o seu caráter e aguardar com confiança a sua volta. Vamos ler junto essa frase? Santidade verdadeira é entregar a vida a Jesus, buscar viver conforme o seu caráter e aguardar com confiança a sua volta. Amém? Aleluia!